Você não percebeu o momento exato. Só sentiu que algo começou a doer, e não parou mais. Foi depois de mais uma conversa em que você se calou. Mais um favor que você fez mesmo sem querer. Mais um pedido atendido com um sorriso cansado. Mais uma humilhação engolida com elegância. Mais uma noite onde você chorou em silêncio, e no dia seguinte disse, tá tudo bem, mas não estava. Você só não sabia nomear. Não era tristeza, não era cansaço, era traição. Sua, contra você. Sim, você se trai todos os dias em nome de uma imagem. A boa pessoa, a pessoa compreensiva, a que sabe ouvir, a que entende os dois lados, a que prefere a paz. Mas ninguém pergunta o preço dessa paz. E o preço é você. Você se tornou um especialista em ser ignorado com classe, em ser útil com sorriso, em ser descartável com dignidade. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes se calou para não incomodar? Quantas vezes aceitou o mínimo, achando que isso era maturidade? Você chama isso de empatia. Mas eu vou te dar o nome real disso: medo. Medo de perder o afeto. Medo de ser rejeitado. Medo de desagradar. Medo de descobrir que se você parar de servir, ninguém mais fica. E sabe o que isso revela? Que o amor que você achava ter nunca foi sobre você. Foi sobre o que você entregava. É duro, mas é real. Você não é amado. Você é útil. Você não é respeitado. Você é conveniente. Você não é visto. Você é interpretado como um personagem acessível. Sempre pronto, sempre bom, sempre dócil. E aqui começa a gangrena. Você acredita que está sendo nobre, mas está só sendo previsível. E previsibilidade, no jogo humano, é convite para o abuso. A verdade, por mais cruel que pareça, é simples. Quem nunca impõe, é sempre usado. E a bondade que não impõe fronteiras é só uma forma sofisticada de se auto-abandonar. Talvez você ainda ache que ser bom é ser forte, mas o que te resta no final do dia não é força, é esgotamento. Uma exaustão silenciosa de quem passa a vida entregando tudo e recebendo quase nada. Você acha que está sendo moral, está sendo mantido, treinado, condicionado, como um cachorro que aprendeu que se não latir, ganha carinho. Mas o carinho não é amor, é método. E você é o resultado disso. Uma alma condicionada, um corpo presente, uma presença invisível. Se isso doeu, ótimo. É sinal de que ainda tem algo vivo em você. Algo que não aceita mais ser domesticado em nome da aceitação. Porque esse é o golpe. A sua bondade foi sequestrada, transformada em coleira. E você ainda chama isso de virtude. Você foi treinado para parecer bom, desde cedo. E parecer bom significa o quê? Ficar quieto quando algo te machuca. Ser compreensivo quando te ignoram. Perdoar rápido para não assustar ninguém. Ser acessível mesmo quando tudo em você quer sumir. Você foi programado, não para ser justo, mas para ser aprovado. Te disseram, não responda, não cause confusão, não diga que não. Seja educado, seja gentil, seja grato. Mesmo quando você estava engolindo o próprio sangue emocional. Te ensinaram que ser amado exige uma única coisa: obediência. E você obedeceu, não por covardia, mas por sobrevivência. Porque toda vez que você tentava ser inteiro, alguém fazia questão de mostrar que isso era demais. Demais para quem? Demais para aqueles que se beneficiam do seu silêncio, do seu sorriso falso, da sua neutralidade diante da injustiça. Você se anestesiou, aprendeu a dizer, tá tudo bem, como quem recita um mantra. Aprendeu a rir quando queria chorar. Aprendeu a abraçar quem te fere. E virou símbolo de maturidade. Mas por dentro, você estava morrendo. A sua bondade não era amor, era armadura. Não era empatia, era estratégia de sobrevivência. E sabe o que é mais cruel? Você virou especialista em ler os outros, mas esqueceu como se escuta. Você ouve o que todo mundo sente, mas ignora o que você sente. Você previu o que todos esperavam, mas não sabe mais o que deseja. Você se dissolveu em função de manter vínculos frágeis, vínculos baseados na sua incapacidade de confrontar. E quando você tenta mudar, algo em você grita: e se te abandonarem? E se acharem que você mudou? E se disserem que você é frio? Mas aqui vai a verdade que arde. Eles não te amavam. Amavam o que você fazia por eles. Você era um personagem, e personagens são substituíveis. Você foi ensinado a evitar conflito, mas ninguém te ensinou a evitar a autoextinção. Você acha que está sendo bom, mas está apenas evitando o desconforto de ser real. E ser real exige coragem. Coragem de ser mal interpretado. Coragem de ser rejeitado. Coragem de ser visto como difícil. Porque a bondade que te venderam era uma farsa. Uma moralidade de plástico.
Um script social que premia quem não ameaça. E por isso você segue sendo escolhido, para ser descartado. Você pensa, mas eu só quero ser uma boa pessoa. Mas a pergunta é, a que custo? Se a sua bondade exige sua ausência, ela não é virtude, é covardia fantasiada de pureza. E Maquiavel já sabia disso. Ele olhava para o mundo e não via justiça, via jogos de percepção. Ele não escreveu para os fracos, escreveu para os que estavam prontos para deixar de ser usados. Você está? Porque a verdade já não cabe mais em frases bonitas. A verdade grita por ruptura. E o primeiro passo é esse: parar de chamar de bondade aquilo que é só medo de ser você. Você acredita que está sendo bom, mas está sendo fraco. E essa fraqueza não é inocente, é cúmplice. Você colabora com a sua própria humilhação. Você facilita o seu próprio apagamento. Você se vende todos os dias, por migalhas de aprovação. E ainda chama isso de amor, de empatia, de espiritualidade, de ser evoluído. Não, isso é covardia ritualizada. Você virou especialista em justificar abusos, em perdoar rápido demais, em dar segundas chances a quem nem pediu a primeira. Você coleciona desculpas para continuar sendo explorado. Ah, ele está passando por um momento difícil. Ah, mas ela não sabe o que faz. Ah, ninguém é perfeito. Mas e você? Você sabe o que está fazendo? Você está se anulando. Com consciência, está se ferindo, com elegância, está se diminuindo, com orgulho. E isso tem nome: autoabandono maquiado de superioridade moral. Você se recusa a impor limites, mas se acha melhor do que quem impõe. Você prefere ser bonzinho, e julga como cruéis aqueles que dizem não. Mas aqui está a verdade crua. Você não é bom. Você é vaidoso. Você precisa se sentir bom. Precisa parecer virtuoso. Precisa sustentar a ilusão de que está acima do jogo. Mas não está. Você está dentro do jogo. Está perdendo. E ainda sorri. Sabe por quê? Porque você se apaixonou pela sua máscara. A máscara do compreensivo, do maduro, do que entende tudo. Mas é só isso. Uma máscara. Uma armadura frágil, feita de frases prontas. Cada um tem seu tempo. Eu escolho ser luz. Não vou descer ao nível dele. Você não é luz. Você é medo com verniz de espiritualidade. Você acha que está protegendo o outro da sua raiva, mas está protegendo o outro da consequência. E isso te torna cúmplice da repetição. Você acha que está sendo nobre, mas está validando o ciclo de abuso. Você quer ser respeitado, mas recusa a única coisa que gera respeito: limite. Você quer ser visto, mas insiste em ser invisível. Quer ser amado, mas entrega sempre mais do que recebe. E depois se pergunta por que está esgotado. Por que ninguém te valoriza? Por que todo mundo se aproveita? A resposta é brutal: porque você deixa, porque você ensina. Você ensina aos outros que tudo bem te ignorar, que tudo bem passar dos seus limites, que tudo bem não te ouvir. Você ensina o mundo a te ver como ferramenta, e depois se ofende quando te tratam como uma. A tragédia é essa: você está preso num padrão de submissão, um ciclo disfarçado de bondade, um teatro onde você é o servo, mas quer ser visto como mártir. Só que ninguém aplaude um mártir. No máximo, usa, até secar, e você vai secando, de forma silenciosa e orgulhosa. E tudo isso para manter uma imagem, a imagem da boa pessoa, do santo moderno. Mas santos que nunca dizem não viram escravos. Chegou a hora de ver o carrasco que você carrega dentro. Ele tem a sua voz. Ele usa a sua culpa. Ele te obriga a sorrir, enquanto sangra. E o nome dele é esse: o servo que não quer acordar. Maquiavel não escreveu para santos. Ele escreveu para sobreviventes. Ele sabia que o mundo não é movido por intenções, é moldado por percepções, que não importa o quão puro seja o seu coração, se a sua postura grita, me use. Você foi educado para ser puro. Ele te ensina a ser eficaz. Você foi treinado para agradar. Ele te convida a ser temido. Todos veem o que pareces ser. Poucos sentem o que realmente és. Essa frase destrói qualquer ilusão de autenticidade mágica. Porque não importa quem você é, importa o que você representa. E o que você representa? Disponibilidade? Acessibilidade? Dócil até quando é ferido. Então é isso que o mundo vê. Um campo livre, sem cerca, sem consequência. Maquiavel te oferece outra imagem. Dois animais, a raposa e o leão. A raposa vê armadilhas. Ela observa. Ela lê as intenções escondidas nos gestos. Ela não confia em palavras doces. Ela não cai duas vezes no mesmo buraco. O leão impõe. Ele não grita. Ele não ameaça. Ele é a ameaça. Sua presença diz: comigo não. Você precisa ser ambos.
a lucidez da raposa, a presença do leão, mas você foi educado para ser o cordeiro, o dócil, o previsível, o que espera que o mundo reconheça sua boa intenção. Maquiavel te grita no ouvido: acorde, porque o mundo é lobo, e cordeiros esperançosos viram carne. Você diz: mas eu sou sensível. Eu tenho empatia. Ótimo. Empatia é uma arma poderosa, quando usada com precisão. Fora disso, é convite para ser drenado. Você diz: mas eu não quero ferir ninguém. E quem disse que impor limites é ferir? Impor limites é honrar a si mesmo. Maquiavel não te pede para ser cruel. Pede para você parar de ser previsível, para ser um território com bordas claras. Porque onde não há borda, há invasão. E a sua vida emocional está sendo invadida há anos. Com a sua permissão. Você confunde frieza com maldade. Mas frieza é foco. É não deixar que sua culpa decida por você. É parar de negociar sua dignidade em nome da harmonia. Maquiavel escreve para te ensinar a jogar. Porque mesmo quando você se recusa a jogar, você está sendo jogado. Recusar o jogo é a maior ingenuidade. É declarar guerra à própria liberdade. E sabe qual é a maior das ironias? Quanto mais estratégico você se torna, mais você é respeitado. E quanto mais respeitado, mais seu afeto vale, mais sua empatia pesa, mais sua generosidade se torna escolha, não obrigação. Você precisa parar de ser uma porta aberta e se tornar uma muralha com chave seletiva. Quem não aprende a se proteger, vira caminho para quem só quer passar por cima. Maquiavel não quer te endurecer, ele quer te acordar. Porque não existe compaixão verdadeira sem limite. Não existe presença real sem consequência. Você pode continuar amando, mas vai precisar aprender a morder. Não por crueldade, mas por sobrevivência. Você passou a vida tentando ser bom. Agora precisa decidir se quer continuar sendo. Porque a verdade é simples. A imagem da boa pessoa está te matando. Não de uma vez, aos poucos. Como um veneno em conta-gotas. Você vive num estado constante de vigilância. Vigiando a si mesmo. Podando palavras. Controlando impulsos. Negociando limites. Você não vive. Você administra a própria presença. E tudo isso por quê? Por medo. Medo de ser mal interpretado. De parecer egoísta. De ser rejeitado. Mas aqui vai a pergunta que separa a infância da maturidade. Você quer ser amado? Ou quer ser livre? A maioria escolhe o amor. O problema é que o amor que se compra com submissão nunca é inteiro. É afeto condicionado. Atenção em troca de autoabandono. Validação como anestesia para o vazio. Você já viveu isso. Sabe como é. Sabe como dói sorrir quando tudo em você quer desaparecer. Sabe o gosto amargo de ter razão e se calar. Sabe o cansaço de ser o apoio de todos e o pilar de ninguém. Mas você continua. Porque é isso que bons fazem, certo? Errado. Isso é o que servos emocionais fazem. E você não nasceu para isso. Você nasceu para existir. Por inteiro. Com desejo. Com voz. Com limites. Com presença. Mas isso exige ruptura. Exige deixar morrer o personagem. O bonzinho. O paz e amor. O sempre disponível. Você precisa matar esse espectro domesticado. A versão que sorri com culpa. Que ama por medo. Que diz sim com raiva. Que escuta demais. E é ouvido de menos. Você diz: mas e se me acharem frio? Deixa acharem. Melhor parecer frio do que viver sendo queimado por dentro. Você diz: mas e se me afastarem? Deixa irem. Quem só fica se você se anular, nunca ficou de verdade. Você diz: mas e se eu virar alguém que não reconheço? Então finalmente você estará olhando para quem sempre esteve aí, mas que você nunca deixou respirar. A sua verdade, a sua força, a sua sombra. Porque aqui está o segredo que ninguém te contou. Ser inteiro não é ser bom, é ser real. E o real assusta. Assusta porque confronta. Assusta porque não se ajoelha. Assusta porque não suplica por espaço. Ocupa. O real incomoda, mas é o único que permanece. Maquiavel te oferece uma pergunta brutal. O que é melhor? Ser amado ou ser temido? A resposta não é simples, mas te dou uma releitura. Talvez o mais sábio seja ser respeitado. E o respeito nasce do que você tolera, do que você permite, do que você representa quando ninguém está olhando. Você está disposto a ser odiado por quem só te amava domesticado? Está disposto a bancar o desconforto de existir fora do script? Está disposto a ser inteiro, mesmo que isso custe o afeto de quem só te queria fragmentado? Essa é a escolha. E ninguém vai aplaudir. Porque liberdade não tem plateia. Tem silêncio, tem eco, tem dor. E tem um tipo de paz
que não depende mais de ninguém. Você estava esperando o quê? Uma recompensa? Uma medalha por ter sido bom? Um abraço no final da estrada? Um obrigado de quem te usou a vida inteira? Esquece. Não vai ter aplauso. Não vai ter plateia. Não vai ter redenção cinematográfica. Só vai ter uma verdade. Você se vendeu. Não por dinheiro, mas por aprovação. Pelo sorriso dos outros. Pelo silêncio confortável. Pelo afeto barato. Você se abandonou e chamou isso de amor. Você se calou e chamou isso de maturidade. Você aceitou tudo e chamou isso de espiritualidade. Mas agora, não tem mais desculpa. Você sabe que a bondade sem presença é só um disfarce. Sabe que a empatia sem limite é só carência maquiada. Sabe que o perdão automático é só medo de romper. E sabe, principalmente, que ninguém vai te libertar. Não vai vir uma mão te puxando. Não vai vir alguém dizendo, chega, agora é sua vez. A sua vez é agora, se você quiser. Mas vai doer, vai arder, vai te deixar sozinho por um tempo. Porque a liberdade tem esse efeito colateral. Afasta quem só se aproximava da sua versão curvada. Você vai sentir saudade da coleira, do elogio, da certeza de ser amado por fazer tudo certo. Mas era amor mesmo? Ou era utilidade disfarçada de carinho? Você vai se perguntar, e se eu me arrepender? E a resposta é direta. Você vai. Por um tempo. Porque viver como presença, depois de uma vida sendo recurso, dói. Mas é uma dor que purifica, que redefine. E logo depois, vem algo novo. O silêncio que não é vazio. É soberania. A paz que não é ausência de conflito. É coerência. O amor que não exige sacrifício. É escolha. Você começa a ver quem fica, quem escuta, quem respeita. E principalmente, você começa a se ver. Não mais como o bonzinho. Não mais como o que faz o bem. Mas como o que não se abandona nunca mais. É isso. Essa é a sentença. Ser bom não é se apagar. Ser bom é ter coragem de existir inteiro. Essa frase você cola no espelho. Não para repetir, mas para lembrar. Porque todos os dias, o mundo vai te convidar a se esquecer. Todos os dias, alguém vai testar sua ausência. Todos os dias, a culpa vai tentar te dobrar. Mas agora você sabe, você não é sua culpa. Você não é o medo. Você não é a máscara. Você é a presença por trás da performance. A consciência por trás do sorriso forçado. A fúria sagrada por trás da submissão. Você pode amar, pode cuidar, pode servir, mas nunca mais como fuga, nunca mais como moeda. Porque agora, é você quem escolhe. E isso é reinar sobre si, ser príncipe do próprio destino. Levante a cabeça, aprenda a dizer não com dignidade, e sim com consciência. Se inscreva no canal, a travessia apenas começou.